Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Paula e o vídeo de hoje vai ser para contar como foi o início da minha doença, o que eu senti por todos os diagnósticos que eu passei. Eu vou tentar contar tudo porque é muita coisa e eu vou tentar lembrar. Aqui, são milhões de exames que eu fiz, então é muita coisa, mas eu vou tentar, que eu lembrar, eu vou contar para vocês. Enfim, eu sempre senti a minha perna esquerda travar. E aí eu ia nos ortopedistas, fazia exame e eles falavam que era o ciático, que estava travando e por isso que eu sentia minha perna esquerda travar. Mas eles me perguntavam se irradiava a dor, e eu sempre falei, não irradia, é lá dentro do meu quadril, eu sinto que é lá dentro, parece que é no osso, eu ainda falava assim, parece que é no osso. Mas enfim, falava que era isso, eu acreditava nele, ele estudou muito, passava anti-inflamatório e eu tomava. E nisso foi muito tempo eu fazendo isso. Até que eu decidi... eu sou formada em educação física e eu precisava do corpo 100%. Por isso que eu sempre recorria aos médicos, porque eu não podia ficar com minha perna travando. Eu dependia do meu corpo 100% para trabalhar. E aí, o que ele falava, o médico falava pra mim era lei. Mandava tomar um anti-inflamatório, eu tomava. Mandava tomar outro, eu tomava. E aí, eu e meu esposo decidimos engravidar. Por que eu vou contar isso pra vocês? Porque já que nós decidimos engravidar, a gente falou, então nós vamos fazer um plano de saúde para eu ter toda a assistência, para o bebê nascer num lugar legal, para eu fazer os exames bem, e se tivesse, correr atrás de tudo que eu achava que estava de errado no meu corpo, para ter uma gestação tranquila. E assim foi, então a gente começou a procurar, fizemos o plano e eu comecei a perguntar aos amigos se alguém indicava um bom ortopedista, enfim, porque eu já estava cansada de ir a milhões e não dava jeito na minha tal dor. Até que uma amiga do trabalho me indicou um dela, eu fui lá, ele avaliou, eu falei pra ele como é que era a minha dor e ele achou que por estar essa recorrência de dor, de tomar anti-inflamatório, ele achava que podia ser uma síndrome do piriforme, que é um músculo dentro do glúteo que o ciático passa, e aí se esse músculo estiver descompensado, ele como o ciático passa lá por dentro, ele dá uma fisgada no ciático e por isso que acontece isso. Mas ele pediu para fazer uma ressonância, porque pelo raio-x apareceu a possível hérnia de disco também. E como eu tinha acabado de fazer o plano, eu tive que esperar a carência. Beleza, esperei a carência, fui vivendo minha vida normal, aquele trava, tomo os anti-inflamatórios que era passado, até um anti-inflamatório mesmo por ele, e aí vai vivendo, vai fazendo as coisas, enfim. E na ressonância que ele passou, ele pedia que eu tinha uma possível lombalgia, possível hérnia de disco, mais uma possível compreensão radial. Essa era o que ele solicitava na ressonância. Eu tô lendo aqui, eu vou mostrar pra vocês. É muito exame que eu tenho. Não vai dar pra eu falar tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me pergunta que eu vou falando os exames todos que eu fiz. Pois bem, quando chegou na época de fazer a tal ressonância que ele tinha pedido para verificar qual dessas coisas ele achava que era, né? Eu descobri, enfim, que eu estava grávida. Veio minha bênção, que é o Benjamin. Eu acho que Deus não dá nada que a gente não consiga carregar. E ele me mandou meu filho no momento certo, porque eu só aguentei passar tudo que eu aguentei, porque eu tinha o meu filho do meu lado, sabia que era Deus do meu lado naquele momento. Inclusive, ele tá deitadinho aqui, eu aproveitei que ele tá dormindo para gravar o vídeo. E aí, o que eu faço? Volto no ortopedista e ele vai e fala, não faz agora, porque não tem nenhum estudo que diga que o bebê vai nascer doente. Mas caso aconteça alguma coisa, você vai ficar com aquela consciência pesada. Então, decidimos não fazer ressonância, esperar o teu neném.
para fazer. Então fui vivendo a vida sem anti-inflamatório. Quando chegou no 4º mês de gestação, mais ou menos, começou a travar a minha perna. E a travar de uma maneira que não estava dando mais para andar. E aí, o que faz? Não pode tomar antibiótico, é anti-inflamatório. Volto no médico, não tem nada que fazer. O máximo que você pode tomar uma dipirona, um AS, que não resolvi nada. Então, é passar o restante da gestação aguentando aquilo. Então, eu fazia o esforço, menos esforço possível eu fazia durante o dia para não sentir tanta dor e comecei a usar muletas. Enfim, minha bênção nasceu de 8 meses, mas nasceu bem, graças a Deus. Meu filho nasceu super bem, tranquilo. E aí, já estamos liberada para fazer. Meu filho nasceu em outubro, esperei a quarentena, aquele período todo, e fui fazer a primeira ressonância. E aí veio nossa surpresa, quando veio a primeira ressonância, não apareceu nada do que a gente estava imaginando. A minha primeira ressonância deu... Eu só vou ler o início dela, para vocês entenderem. Foram obtidas imagens do quadril esquerdo com sequências pesadas em T1 com e sem supressão de gordura. Afinamento das cartilagens coxofemorais com redução dos respectivos espaços articulares. Extensa área de edema acometendo o acetábulo esquerdo. O que isso quer dizer? Que meu quadril esquerdo estava todo prejudicado. E quando o médico olhou aquilo, ele falou assim, meu Deus, então vamos fazer fisioterapia. Não pode ficar com o bebê, pegar peso, ficar com o bebê no colo, menos esforço possível e tal. Não passou nenhum remédio porque eu amamentava e podia passar pelo leite. E faz 6 meses de fisioterapia que você vai melhorar. E aí, eu com aquilo, então vamos lá, 6 meses de fisioterapia, comecei a fazer fisioterapia e passou o tempo, quando eu voltei lá, que ele olhou pra mim, eu tava ainda com as muletas. Quando eu entrei no consultório, ele, ué, você ainda tá com as muletas? Eu falei, sim. E agora eu tô sentindo o outro lado. Ele falou, não é possível. Eu falei, sim, é. Ele, então, vamos pedir uma nova ressonância pra gente saber como tá isso aí. E a gente decidiu o que vai fazer da sua vida. Eu falei, tudo bem. Fizemos a nova ressonância e que ele temia, o que eu temia aconteceu. Foi pro lado direito também. Aquilo tudo que estava do esquerdo foi pro direito. E como ele não sabia da primeira vez o porquê que tinha dado aquilo tudo no esquerdo, consequentemente ele não soube explicar porquê que estava no direito. E a resposta dele foi o seguinte: uma pessoa, um ser humano aqui na Terra já teria melhorado esse quadril, já teria essa lesão, já teria cicatrizado, que era uma lesão óssea. Então procura um endocrinologista para saber se o teu problema é metabolismo do cálcio. Então eu saí de lá arrasada, achando que eu ia fazer alguma coisa, e nisso passa esse tempo, meu filho começou já a querer, já não é mais colo, já tem aquela mobilidade na cama, então você precisa da assistência à criança. Então isso tudo ficava na minha cabecinha, como que eu iria lidar com essa situação dele. Graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa que me ajudou. Fui eu para as tais... Aí, nessa altura do campeonato, eu não fui uma endocrinologista. Marquei logo 2. Marquei 2, a primeira olhou e falou, olha, vamos fazer o exame, mas não sei o que pode ser. Fez os exames e falou, você não tem nenhum problema. E tinha que ser uma endocrinologista que fosse especialista em metabolismo do cálcio. E aí ela fez os exames, não tinha nada nos meus exames de sangue, super bem. A única coisa que estava super baixa era a vitamina D. E aí, isso é normal, teoricamente, em toda a população. Eu tomei a vitamina D
recomendado por elas, e iria passar. Fui nas duas e a mesma coisa. Aí na segunda eu falei assim, olha só, já que o meu resultado deu que eu não tenho nada no meu metabolismo do cálcio, pede uma ultra da tireoide para saber se é alguma coisa. Nessa altura eu já tava desesperada. Como, tipo, eu saí do ortopedista, não tinha nada. Fui pro endocrinologista, não tinha nada. E aí eu tinha marcado uma terceira endocrinologista, que era a doutora Bruna Cury, essa eu indico para todo mundo. E eu não lembrava que eu tinha marcado ela. E nisso eu tava fazendo, não deixei de fazer fisioterapia. A minha fisioterapeuta me mandou mensagem dizendo que o endocrinologista dela indicava uma doutora que era muito boa nisso. Por coincidência, era quem? A mesma doutora que a consulta dela estava marcada um mês na frente. Como a dela demorou, eu fui marcando as outras duas, o que vinha antes eu estava indo. Chegou a data da consulta da doutora Bruna. Cheguei lá, mostrei todos os exames para ela, ela olhou para mim e ela falou, olha, Paula, a gente vai te dar uma bomba, como eles chamam, uma bomba de vitamina D, porque de repente você tomando a vitamina D pode ser que apareça alguma coisa no seu exame. Mas eu creio que não vai aparecer nada. Mas vamos fazer isso. Mas pra mim, ela falou assim, essas foram as palavras dela, pra mim o que você tem ou é um problema neurológico ou um problema reumatológico. Mas eu tenho quase certeza que é reumatológico, porque se fosse neurológico o seu problema, você iria sentir fraqueza, e você não sente fraqueza, você sente dor. Então, se é dor, eu tenho quase certeza que o seu problema é reumatológico. E ela falou, eu vou te passar uns exames básicos, que eu sei que eles vão pedir, mas como eles são especialistas da área, eles vão passar os exames apropriados. Mas para você não chegar lá sem nada, eu vou passar esse. Eu falei, tá bom. Ela passou um lúpus, umas coisas assim, que era básico, que ela sabia que o reumatologista pediu. Pois bem, liguei, peguei o plano, comecei a ligar. Achei um reumatologista que já tem, tipo, era pra sábado. Eu fui nele. E nisso, o que eu tenho de data gravada, só pra não perder. O primeiro raio-x desse médico que me fez ficar 6 meses fazendo fisioterapia foi julho de 2015. Julho de 2015 foi onde eu comecei de fato a investigar tudo. Julho de 2015 foi quando eu comecei de fato a investigar tudo. E aí, eu marquei um reumatologista e cheguei lá, o cara falou, olhou os exames que eu já tinha, que a doutora Bruna me passou, e falou, olha, eu vou te passar mais esse exame aqui, para saber o que é, e a gente depois fecha um diagnóstico. Eu falei, mas o senhor já tem mais ou menos ideia? Ele, não, só depois desses exames, porque são exames mais específicos. Eu falei, não, ok, tudo bem. Então vamos lá, se é para fazer mais exames, a gente faz mais exames. Na altura do campeonato, o que eu queria descobrir era o que eu tinha mesmo. E aí peguei a receita dele. Quando eu peguei a receita dele, o que estava? O carimbo dele, ele era um ortopedista. Tipo, a clínica, a gente marcava para ligar reumatologista, mas eles marcavam com ortopedista. Então só peguei os exames dele, fiz também, porque já tinha mais 2 reumatologistas marcadas. E aí, enfim, eu cheguei com os exames dele. Nessas outras 2, o dele era mais específico realmente. E quando eu cheguei na primeira, o reumatologista, que é no Meyer,